Olá pessoal, eu sou a Carol e esse aqui é o meu canal, no qual eu estou começando a falar um pouco sobre as 6 vidas que eu vivi ao longo desses meus últimos 20 anos, do que eu considero a minha vida adulta. Nesse momento eu tenho 43 anos, pertinho já dos 44. E é incrível como a vida vai dando várias voltas e me considero uma pessoa extremamente corajosa, sem modéstia nesse aspecto, muito corajosa de enfrentar o que a vida foi me mostrando e mudando o rumo e o contorno e as decisões ao longo dessas minhas fases. E fui abraçando oportunidades, fui abraçando o que meu coração, fui seguindo o que meu coração mandava, sempre com um toque ali de racionalidade. Nesse vídeo eu quero falar, considero a minha segunda vida, né? Que é a minha vida logo depois ali, se você não viu o primeiro vídeo, no qual eu falo da minha vida de estudante, né? Eu me formei em Direito pela UERJ e depois eu fui morar em Angola e a decisão de morar em Angola. E aí nesse vídeo eu vou falar sobre a vida em Angola e a partir dali a minha próxima vida, né? Que foi a decisão de trabalhar com outro ramo nada a ver, para quem é formado em Direito, tá estudando para ser juiz e aí do nada você se vê como cerimonialista e decoradora, abraçando uma nova oportunidade, um novo capítulo. Bom, então se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá. Nesse capítulo, né, eu tinha ali 25 anos, foi no ano de 2006 para 2007, e naquele momento eu tinha um relacionamento que foi com quem eu fui para Angola, né? E a gente resolveu que, olha, o relacionamento estava bem, estava tudo bem, e se a gente conseguia viver dentro de um quarto de hotel em Angola, a gente estava pronto para casar, né? Resolvemos reorganizar o nosso casamento. Eu sempre vim de uma família muito festeira, então para mim era impossível não realizar uma festa, não pelo sonho de casar, vestir de noiva, porque eu nunca tive esse sonho, mas no sentido de organizar um evento, né? Pensa, eu morava em Luanda, Angola, África, e o casamento seria no Rio de Janeiro. Eu comecei a procurar opções de profissionais, né, no outro lado do Atlântico para realizar o casamento. É praticamente impossível hoje a gente lembrar, mas em 2006, 2007, mais 2007, eu juro para vocês que as respostas do Google eram 0. Resumindo muito a história, eu não achava ninguém. Mas para minha sorte, o nosso visto era um visto de turista em Angola e a gente precisava ir a cada 3 meses ao Brasil para renovar o visto. Então, nessas idas ao Brasil, o visto não ficava pronto assim de uma hora para outra, a gente precisava ficar 2 semanas, 3. Eu fazia toda uma pesquisa, ia nos fornecedores e tudo mais. Logo no período inicial eu fiquei sem trabalho, porque era difícil uma empresa que entendesse essa coisa de, olha, agora eu vou sair durante 3 semanas e daqui a pouco eu volto. E eu fiquei um período ali sem trabalhar. E aí, para total distração minha, eu estudava e também fazia as pesquisas do casamento e comecei a escrever um blog, como boa advogada, e sempre fiz diários a vida toda, olha eu aqui com a minha agenda. O meu blog era exatamente isso, a saga de organizar um casamento à distância. Ele era um diário pessoal, claro, mas nele eu contava como é que tinha sido a visita à boleira X, a visita ao decorador, a visita à casa de festa, tudo que eu fazia de visita, e virou uma espécie de guia, né? Porque depois eu escrevia como tinha sido a visita num diário muito aberto, muito franco até demais, com contato e tal, enfim. E o meu blog começou a ser muito achado e muito procurado. Bom, e aí com isso eu comecei a virar uma referência ali, né? E aí, vou abrir um parênteses aqui que eu acho que eu nunca parei pra pensar, mas, aliás, já parei pra pensar algumas vezes, que a gente sempre acha que poderia ter seguido outros caminhos, né? Hoje, eu, na minha fase atual de vida, né, que gostaria muito de ter um trabalho 100% online, fico pensando assim, nossa, se nessa fase da vida desse blog eu tivesse encaminhado para ter um portal de noivas, como até uma pessoa tinha me orientado a fazer e tal. Existem esses portais daquela época até hoje, portais super bem sucedidos, pessoas aí que viraram referências do mundo dos casamentos e tal, e que vivem disso até hoje, né? Mas não, meu caminho não foi seguindo um portal, eu continuei alimentando o meu blog e tudo, mas eu acabei me lançando para ser cerimonialista e também
decoradora. Mas isso foi um ano depois, um ano e pouco depois, quando o blog já estava, obviamente, com muitas visualizações. Não foi um caminho natural para mim, porque afinal eu era formada em Direito e nunca tinha organizado uma festa, nenhum único evento na minha vida, tirando as reuniões das minhas amigas, que eram sempre na minha casa, porque eu era sempre a organizadora das festas. Mas fora isso, eu pensava, quem é que vai me contratar, gente? Eu nunca fiz um casamento, eu nunca organizei um cortejo. Por que vão me contratar, né? Mas, enfim, o que aconteceu foi que eu virei uma referência nisso, organizando o meu casamento todo, e quando chegou lá na frente, a gente resolveu voltar pro Brasil, não morar mais em Angola, depois de um ano e meio morando lá. E de novo, outro parêntese, né? Às vezes a gente não pode ficar pensando assim, se fosse hoje eu teria ficado mais tempo lá, porque a minha vida realmente teria mudado muito financeiramente se eu tivesse ficado mais tempo em Angola, ainda mais do que mudou, né? Sim, mas naquele momento a gente realmente seguiu o coração. Ficou muito claro ali pra gente que o dinheiro não era tudo e que a gente estava vivendo num país extremamente perigoso e com uma limitação muito grande de vida, porque a gente estava atrás de dinheiro e que dinheiro não era tudo. Então a gente, depois de conseguir comprar a nossa casa, que já foi uma conquista muito grande, começar e ter ali um dinheiro para fazer toda a reforma da casa, eu fui seguir fazer os casamentos. E aí a gente foi fazer uma viagem, eu falei assim, eu vou colocar aqui nesse blog, né, tipo, eu vou começar a organizar casamentos e vai que alguém resolve, sei lá, me contratar, né? E eu juro, foi exatamente assim, eu fiz um post pro blog e aí a gente foi passar uma lua de mel antecipada na Itália e depois disso, quando eu voltei pra ver os comentários e os e-mails e tal, eu tava lotada de gente querendo conversar comigo quando eu chegasse no Rio e tudo mais. E aquilo foi uma loucura, porque era março, meu casamento era julho, ainda tinha zilhares de coisas para organizar no meu próprio casamento, mas eu acabei fechando 10 contratos com mais 10 outras noivas. Então eu tinha o meu casamento para organizar e mais 10 projetos para iniciar, sendo que eu nunca tinha feito nenhum casamento na vida. Foi um desafio que eu abracei ali naquele momento. Deixo muito claro que naquele momento foi muito importante eu ter o apoio, né, de com quem eu ia casar naquele momento, porque a gente não pode esquecer das pessoas que fizeram parte da nossa história, né, e ser grato por ela. Ele falou pra mim, não, eu vou voltar numa outra posição, a gente vai ter um custo de vida relativamente tranquilo. Você tenta trabalhar com esse negócio de casamento, se der certo, bom. Se não der certo, você volta a estudar, a gente pensa no que vai fazer. Por isso eu me lancei, não achei que fosse dar tão certo, não achei que fosse ser tão duradouro. Mas, bom, o resumo dessa história, realmente mergulhei nesse mundo das festas, dos casamentos. Depois eu comecei também a fazer decoração ao mesmo tempo, porque eu sempre fui apaixonada por design de interiores. Me dediquei imensamente às noivas e trabalhei com os casamentos durante 12 anos de forma extremamente bem sucedida. Mas o que eu gostaria muito de enfatizar aqui não é sobre a minha carreira e falar sobre isso e aquilo, porque eu acho que isso foi o resultado de eu ter me dedicado e ter trabalhado bastante, da minha competência, da minha dedicação. E acho que tudo que a gente entra com muito coração, muita competência e muita dedicação, de certa forma a gente acaba dando certo, né? Foi com uma pitada ali de estar no lugar certo na hora certa, um mercado que precisava de uma visão diferente dos cerimoniais dos casamentos lá em 2008. Então acho que foi tudo muito acertado. E não ver só a coisa boa da história, né? E lembro constantemente que eu ouvi, né? Primeiro assim, os seus pais te apoiaram? Olha, eu não vou ser hipócrita e dizer que eles me apoiaram 100%, mas eles nunca foram contra. Eles falaram assim, minha filha, você tem certeza? Olha, será que não sei o quê? Aquelas reflexões. Meus pais não colocam coisa nem contra nem a favor. Eles já apontaram ali algumas coisas e eu poderia muito bem ter visto aquilo como uma negativa, como uma falta de apoio dos meus pais, mas não, eles nunca foram contra. Eu acho que é o papel do pai, não é alertar os prós e os contras. Eu resolvi seguir ali o caminho, né? Uma situação que aconteceu bem no início, assim que eu voltei, que eu fui encontrar uns amigos e tal, a gente sentou num bar, e um namorado de uma amiga minha na época, e tinha acabado de passar para a prova de juiz, né, que era exatamente a prova que eu gostaria de passar, no meio, assim, né, da galera e tal, quando eu tava toda feliz, começando e anunciando que eu tava trabalhando com os casamentos e tal, ele, desdenhando total, né, ele falou assim, eu não acredito que você vai largar o seu diploma da UERJ e o seu caminho para estudar, para fazer festinha, desdenhando total, né.
enchi o peito e falei assim, mas é o que eu amo fazer hoje, eu tô completamente apaixonada por esse mundo, é o que faz meu olho brilhar e é o que eu quero seguir, porque é o que faz sentido pra mim agora. Afinal, estudar para juiz, em regra, eu posso estudar a qualquer momento, né? Uma coisa que ficou entalada há muitos anos ainda, né? Eu tive que provar, não pra ele, mas tive que provar pra mim mesma que eu larguei meu diploma pra seguir outras coisas. E é isso, o diploma ele tá sempre lá. Eu tenho meu diploma até hoje, apesar de nunca ter voltado para ele tá lá até. Você nunca vai ignorar aquilo que você se tornou lá atrás. Eu comecei a organizar casamentos e as pessoas que estudaram comigo na UERJ começaram a ser convidadas dos casamentos que eu ia. Era natural encontrar as pessoas e várias delas falavam assim, nossa, é o máximo ver que você não seguiu o caminho do direito. Assim, é um saco, a gente, nitidamente você via que as pessoas não gostavam de trabalhar com aquilo, mas enfim, trabalhavam com aquilo porque era o que, né, o que foi indo, não ter virado essa casaca e eu ter ido para outro lado. Ele falou que eu era a ovelha negra da UERJ, porque eu não tinha seguido o caminho tradicional. Dessa forma, eu poderia me ver como uma pessoa menor, né? Porque ali, não todos, mas muitas das pessoas que estudaram comigo, hoje estão extremamente bem-sucedidas, vamos falar, financeiramente. E eu tenho certeza que eu sou das piores, das mais mal-sucedidas entre eles, se a gente for ali o quanto que ganha no mês. E pra mim eu fui a mais bem-sucedida porque eu fui trilhando o meu próprio caminho e eu fui sendo literalmente dona, protagonista, autora da minha própria história. Eu não fui sendo levada pelo fluxo e eu fui seguindo o meu coração. E isso pra mim, na minha pessoa, sendo quem eu sou, isso faz todo sentido. Não vou dizer, é claro, não vou ser hipócrita e falar, eu nunca parei para olhar para trás e falar, meu Deus, eu sou aqui empreendedora, e se eu tivesse seguido a carreira jurídica, e se eu tivesse estudado para juíza. Gente, a verdade é que o e se, ele é só uma incógnita e a gente nunca vai saber o que seria daquilo. Então, uma ansiedade e uma reflexão que não vale a pena. Principalmente depois que eu me tornei mãe e vim aqui para Portugal e me vi pensando o que eu vou fazer agora da vida, né? Depois que o câmbio desvalorizou e eu me vi ali, ok, deixei o direito para trás, deixei os casamentos para trás, são próximos capítulos da minha vida. É claro que eu me vi pensando, meu Deus, agora que eu tenho uma filha para criar que depende 100% de mim financeiramente, dava bastante jeito se eu tivesse seguido uma carreira jurídica mais estável, né? Eu tenho duas frases muito básicas que eu levo sempre pra mim, pra minha vida. Uma é, não dá pra gente ter tudo na vida. Pronto, não dá pra ter tudo. E dois, cada escolha uma renúncia. Então, da mesma forma que eu não posso ser advogada, seguir o meu coração, fazer o que eu amava, que era fazer os casamentos, que eu não poderia ter a liberdade que eu tenho hoje, morando do outro lado do Atlântico com a minha filha e tudo mais, eu também tive que escolher. E cada caminho que você escolhe, você renuncia ao outro caminho. Isso serve para tudo, serve para profissão, serve para família, serve para amizade e serve também para nossos relacionamentos amorosos, né? Então, cada escolha é uma renúncia. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, eu trabalhei com casamento durante 12 anos, e durante esses 12 anos eu fui extremamente bem sucedida e bem remunerada. Não era a mais cara do mercado, mas também não era a mais barata e tinha um fluxo de cliente muito, muito grande e fui realmente muito feliz de coração. Pensava muito nisso, assim, eu falava assim, nossa, eu acho que eu tô vivendo o melhor momento financeiro da minha vida. Eu preciso aproveitar isso. Eu tenho até hoje, mas eu tenho desde aquele momento, se eu estou vivendo um bom momento financeiro, eu preciso guardar para quando esse momento acabar. Porque os casamentos estavam super em alta, eu estava na moda, eu era uma pessoa requisitada, eu era uma pessoa que as pessoas queriam muito contratar e tinham que me contratar com um ano e meio de antecedência e tudo. Mas a partir do momento em que eu não fosse mais essa queridinha, que outra queridinha entrasse, e aí, o que seria de mim, né? A partir do momento que, sei lá, acontecesse qualquer coisa comigo que eu não pudesse mais continuar trabalhando com os casamentos, ou a partir do momento que eu tivesse simplesmente farta daquilo tudo, o que eu faria, né? Então, esse pé de meia foi muito importante. Investir em outras coisas foi muito importante. Poder ter um plano B na vida, né? Então, eu repetia não só pra mim, mas eu repetia pra muita gente.
quando a gente sentava assim numa roda, eu falava, olha, a gente está vivendo um momento muito bom financeiramente e eu acho que a gente tem que se preparar muito e juntar dinheiro mesmo e tal. Falava isso abertamente, mas enfim, acho que a maioria não ouviu, mas eu segui ali aquilo. E não que eu tenha ficado rica com isso, definitivamente não. Mas eu pude, anos depois, né, criar um plano B para minha vida, que foi um dos investimentos que eu fiz, além de juntar o dinheiro, também viajei muito, então eu gastei muito dinheiro viajando, essa é a verdade, mas eu não acho que isso foi um gasto, eu acho que isso me tornou quem eu sou hoje e me abriu outros horizontes, porque viagem não é clichê, viagem é sempre uma experiência e a gente não vive só de dia. A gente tem que saber quando é que a gente está vivendo o nosso grande ápice financeiro, claro, sempre na perspectiva, no otimismo, na vontade de ganhar mais, mas assim, também saber que nem tudo dura para sempre. Também tive a perspicácia e até a maturidade, né? Porque quando a gente tem 20 e poucos, 30, 31, 32 anos, nem sempre a gente tem essa ideia de que, né, a vida é, vambora, vamos viver. Né? E ao mesmo tempo que eu me trabalhava muito, os poucos finais de semana que eu tinha por ano, não é? Eu também saía para viajava muito, às vezes 3, 4 vezes viagens internacionais, né? Também juntar dinheiro e me preparar para uma baixa que poderia acontecer, como veio a pandemia, não é? E como veio depois o mercado a saturar de muita gente e o número de eventos reduzir ali. Eu nunca fui muito de ostentar, tirando as minhas viagens, né? Eu nunca ostentei muito, ter coisas de grifes e carros do ano e tal, mas isso eu acho que é de cada um, ter esses valores, não é? E essas prioridades. Antes da vida, naquele momento, eu tinha essa consciência muito pra mim, então eu me repetia muito isso, de que era muito importante que eu tivesse cabeça pra juntar algum dinheiro para o meu futuro, até porque não era uma vida que eu queria viver por tanto tempo assim, e isso ficou muito claro também com a chegada da Valentina mais pra frente. Quando eu tinha ali 30 anos, 4 anos depois de eu me casar, o meu casamento também acabou. Então, também foi um grande aprendizado de como a gente não pode deixar que apenas a nossa vida profissional faça parte da nossa vida, né? Essa consciência que depois me orientou para outras decisões na minha vida mais pra frente, e que tipo, nem tudo é só trabalho, e que também me orientou muito quando eu virei mãe. É isso, então eu costumo dizer que os casamentos me deram o meu casamento me deu os casamentos, né, o mundo dos casamentos, mas que depois os próprios casamentos destruíram o meu casamento. Claro, não foi apenas isso, mas essa dedicação extrema, enfim, acabasse terminando e pronto, de novo, cada escolha uma renúncia. E hoje agora eu estava ouvindo um outro vídeo e esse vídeo falava assim que nada na nossa vida é perda de tempo, né? Um vídeo até do Gary Vee. E ele dizia assim, não, se você acha assim, mas eu não fiz isso tudo quando eu era jovem, né? Eu não trilhei isso tudo, eu não fui para Angola, eu não mudei de carreira, eu perdi esse tempo todo que eu tô aqui atolada nesse trabalho que eu odeio. Não, você não perdeu nada. Aí é que tá, eu acho que é aí que tá a vida na vida, né? A graça da vida. A gente nunca perde nada, a gente tá sempre em movimento, sempre aprendendo. O que você aprendeu ao longo desses 20 anos, o que você não quer mais fazer, o que você quer fazer diferente, esses 20 anos vão te ensinar ali, né? E vão te servir como base filosófica, base de amadurecimento, base financeira, enfim, várias bases ao mesmo tempo para que você hoje tenha a plenitude de falar, agora eu quero seguir um outro caminho. Que eu falo, aprendi demais com os casamentos, poderia ter conduzido de outra forma, poderia, mas a gente não pode voltar, né? Então tudo que eu posso fazer é ser grata, e a partir dali eu falei, eu segui outro caminho, tô trilhando outra rota, né? Mas eu não tem como eu falar assim, aquela jovem dos 20 anos que não virou juíza. E se eu não tivesse virado juíza 5 anos depois, eu também teria perdido esse tempo. Não, a gente nunca perde o tempo. O tempo a gente não pode ver como perda, desde que a gente esteja vivendo. Mesmo se você fale assim, Carol, mas eu só gastei dinheiro até hoje, tudo que eu ganhei eu gastei, decisões erradas. Tudo bem, então toma consciência, toma posse disso para você seguir para outros lados agora, mas você viveu, se você curtiu, se você gastou cada centavo, caramba, uau, gastei, vivi, aproveitei, mas agora, com esse conhecimento, com essa sabedoria de quem não quer mais viver isso, eu vou para outro lado, né? Eu vou seguir outro caminho.
Da mesma forma, isso foi acontecendo com a minha vida. Eu gosto sempre de olhar para trás como aprendizado, como experiência, como oportunidade, com muita gratidão, sempre, e olhar para frente e falar, ok, com base nisso tudo que eu já vivi, o que eu quero daqui para frente, né? E acho que é isso. Essas últimas vidas me mostraram muito, me ensinaram demais, e eu espero que esses vídeos também tenham aí tocado vocês de alguma forma, te inspirem de alguma forma e façam sentido aí para você, se você tá interessado nisso tudo. Bom, eu vou deixar o próximo capítulo, né, que é como eu peguei os meus casamentos e transformei num plano B, mas enfim, vamos devagar e sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.